Boa tarde. Sejam bem-vindos e bem-vindas. Vamos aguardar um breve momento enquanto todas as pessoas entram na sala. Informamos que esta sessão é gravada e transmitida ao vivo através do canal de YouTube do INA. Mais uma vez, boa tarde a todos e a todas. Damos início ao webinar A Agenda 2030 e os ODS, da definição à implementação. Refletir e discutir os desafios e soluções a partir do estado da arte quanto à integração dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável nas diferentes instâncias da administração pública, nas universidades e nas empresas são os objetivos centrais do debate de hoje. Este é o primeiro de vários webinars dedicados ao tema da Agenda 2030 e da implementação dos ODS na gestão pública e que decorre de um conjunto de iniciativas que o INA irá promover no âmbito do seu Programa Integrado de Capacitação em Sustentabilidade para a Administração Pública. Lançado em 2023, este programa, estruturado em 5 eixos, visa contribuir para a promoção da sustentabilidade nas suas dimensões social, económica e ambiental, e para que a gestão financeira estratégica possa continuar integrada com os ODS, por forma a garantir o alcance dos objetivos e metas da Agenda 2030. À semelhança das anteriores conferências organizadas pelo INA, esta sessão terá interpretação para língua gestual portuguesa, assegurada por Guilherme Barros, da Associação de Tradutores e Intérpretes de Língua Gestual Portuguesa, a quem agradecemos desde já. Hoje temos a honra de contar com 2 oradores de renome. São eles Graça Fonseca, CEO da Because Impacts, e Mário Parra da Silva, da Aliança ODS Portugal. O debate será moderado pela Presidente do Conselho Diretivo do INA, Luísa Neto. Informamos que a sessão será gravada e transmitida em direto através do canal de YouTube do INA. As questões que os participantes queiram colocar devem ser feitas através da ferramenta de perguntas e respostas disponível em baixo no ecrã e indicada por QIA, do inglês Questions and Answers. Passo a palavra à Presidente do INA, Luísa Neto. Muito obrigada e boa sessão. Muito obrigada, uma boa tarde a todos e, tal como foi dito, dando as boas-vindas a esta sessão. Esta é uma sessão que corresponde ao primeiro de um conjunto de 4 webinars dedicado ao tema da Agenda 2030 e os ODS, nas suas várias vertentes de agentes de mudança para o impacto nas políticas públicas, de desafios renovados em sustentabilidade, naquilo que permite a reflexão e a discussão quanto aos desafios e às soluções da integração dos ODS, nomeadamente no que nos implica para a administração pública. Como também já referi, este evento integra-se naquilo que será um percurso integrado de capacitação para a sustentabilidade da administração pública, sendo que em termos muito multifacetados, este documento, que será objeto de divulgação a breve trecho, tem como objetivo este convocar dos representantes, dos intervenientes, dos parceiros, para fomentar a reflexão e o debate sobre os desafios globais urgentes que se impõem à administração pública no quadro da inelutável Agenda 2030, e sendo que, recordo aqui que essas preocupações também já foram tema do Congresso do INA 2022, que reuniu toda a administração pública em novembro passado, aliás, com publicação a breve trecho. É evidente que estamos a falar de uma sustentabilidade multifacetada, que existe também uma perspectiva de formação e de literacia multifacetada com tal objetivo. Há quem diga, passando já da utilização da expressão da vulnerabilidade, que a sustentabilidade é hoje o novo mote para a dignidade, que esta sustentabilidade corresponde hoje a um novo enquadramento da ideia de dignidade. É evidente que o panorama geral da nossa discussão não pode deixar de considerar aquele que, em termos iniciais, foi da dimensão ambiental, que entrou definitivamente na agenda do debate político e que diria mesmo que, independentemente do ceticismo de alguns, é hoje também indubitavelmente, de facto, uma questão política que reequaciona os conceitos de soberania sobre os recursos naturais, mas muito mais do que isso, em termos multifacetados, como eu dizia, estamos a falar de uma ideia de bem comum intangível que nos une a todos, numa escala global, numa casa comum da humanidade, seja nesta perspectiva antropocêntrica, ecocêntrica, economicocêntrica. Sabemos que a ideia de sustentabilidade começou por ter um apoio normativo, desde logo naquilo que foi o Pacto dos Direitos Económicos, Sociais e Culturais, mas também
muito na ideia de direitos humanos a esses pressupostos que resulta da Conferência Internacional dos Direitos do Homem em Teherão, da Conferência de Estocolmo, da ONU e muito em especial da discussão do relatório da Comissão Mundial para o Ambiente e Desenvolvimento, do relatório Brundtland de 1987, mas de facto estamos hoje a falar de um contexto diferenciado, de um contexto evolutivo diferenciado. É verdade que continuamos a falar de direitos humanos das gerações futuras, e isso foi muito salientado por aquilo que correspondeu à declaração do Instituto Tricontinental de Democracia Parlamentar e Direitos Humanos em Tenerife, mas verdadeiramente hoje em dia temos que equacionar esta dificuldade de determinar a densificação deste conteúdo, da abrangência do que seja esta ideia de sustentabilidade ou de desenvolvimento sustentável. Esta incerteza, esta indefinição implica considerar o bem comum quer numa perspectiva processual, quer numa perspectiva substantiva e discutir que termos, que oportunidades é que temos para acomodar este novo emergente bem comum. E esta oportunidade para acomodar este novo bem comum, esta nova casa comum da humanidade é também uma oportunidade para a administração, uma oportunidade para a administração pública, uma oportunidade para a administração pública que reconfigure expressões como o DNSH, que eventualmente se vem sobrepor a figuras jurídicas de proteção ambiental, como a avaliação de impacto ambiental, mas que fundamentalmente perceba a ideia de sustentabilidade, como eu dizia há pouco, em termos absolutamente multifacetados, em termos de sustentabilidade ambiental, sustentabilidade financeira, de sustentabilidade a vários níveis, nesta perspectiva de bem uno, global e intangível, que não encontra amparo naquilo que é um discurso rígido. E, portanto, o uso desregulado que seja este bem uno será necessariamente uma tragédia para o nosso bem comum global. E será o pior para nós enquanto Estado, o pior para nós enquanto administração pública. Para nos ajudar a discutir sobre estas questões, temos hoje connosco a Graça Fonseca, licenciada em Direito e doutorada em Sociologia, que iniciou a sua carreira como investigadora do Centro de Estudos Sociais da Universidade de Coimbra, foi vereadora da Câmara Municipal de Lisboa e responsável pelas áreas de Economia e Inovação, Educação e Reorganização Administrativa, tendo exercido também no âmbito do Governo o cargo de Secretária de Estado à Modernização Administrativa e do Ministro da Cultura, e sendo este cofundadora e CEO da agência Because Impacts. Temos também connosco o engenheiro Mário Parra da Silva, presidente da Aliança ODS Portugal e presidente da Associação Portuguesa de Ética Empresarial, presidente da United Nations Global Compact Network Portugal, secretário-geral da Associação Unidade das Nações, consultor em processos de mudança, estratégia comercial, bem-estar organizacional e desenvolvimento sustentável e um elemento essencial cada vez que falamos destas noções que têm que ver com o desenvolvimento sustentável. E eu começaria por perguntar a cada um, se calhar começando pela Graça e seguindo depois para o Mário, talvez tentando de alguma forma nivelar aquilo que seja a nossa discussão e percebendo que muitas vezes utilizamos a palavra sustentabilidade, de facto, em contextos muito diferenciados, porque é um desafio complexo, multifacetado, de escala global, que tem que ver com aquilo que alguns chamam os super wicked problems da sociedade atual. Que tipo de dificuldades é que podem os países hoje estar a enfrentar na implementação dos ODS e pedir-lhes naturalmente uma resposta, atendendo também ao papel específico de cada uma das organizações que aqui também de alguma forma representam no seu respectivo campo público de atuação. Passava em primeiro lugar então a palavra à Graça, agradecendo-lhe muito de novo estar aqui connosco. Tivemos a sorte de ser colegas de curso há mais tempo do que ambas gostaríamos aqui de relembrar. Muito obrigada, Graça, por estar aqui connosco. E passo a palavra. Obrigada, Luísa. É verdade, é melhor não recordar essa parte. Bom, eu começo por agradecer o convite do INA e cumprimentar o Mário Parra da Silva, já não nos vimos há algum tempo, é sempre bom revê-lo. E também já agora dar os parabéns pela iniciativa e pelo roteiro de sustentabilidade do INA. Acho que é um muito bom sinal que um instituto público como o INA, que tem uma responsabilidade imensa do ponto de vista da formação e daquilo que é a forma como o setor público e os serviços do Estado estão capacitados para tarefas fundamentais como esta, que inclua a sustentabilidade e os ODS no seu, digamos assim,
no seu coração principal de atuação, acho que é muito bom sinal e, portanto, queria realçar isto. Como a Luísa já disse, vou tentar aqui sintetizar o mais possível, para depois também termos algum tempo para debate, mas começando talvez pelo óbvio que é a Agenda 2030, ODS, SDGs, dependendo de como se diga, é fundamentalmente uma agenda comum. Eu diria que talvez esta seja a principal força e talvez parte da principal dificuldade na sua implementação. Sua força porque, na verdade, em 2015, portanto, quando é aprovada a agenda, é aprovada com a ambição de ser o nosso futuro, ou seja, de ser aquilo que nós, como humanidade, devemos cumprir até 2030, na perspectiva de assegurarmos um futuro para o planeta e para as pessoas, e um futuro que seja sustentável na perspectiva de que acautela as gerações futuras e, portanto, tudo o que nós façamos hoje, façamos com a noção de que tem impactos no futuro, tem impacto nas futuras gerações. E, portanto, nessa perspectiva é algo que nos diz a todos, ou seja, de alguma maneira isto não é uma tarefa dos outros, não é uma tarefa só dos governos, só das empresas, é também de todos nós, cada um de nós como cidadão, e é uma tarefa comum. E talvez aqui, para identificar algumas das dificuldades, respondendo à pergunta que a Luísa nos coloca, há uma primeira dificuldade, que é muitas vezes aquilo que é de todos, temos alguma dificuldade em assumir para nós. Isto é assim na nossa vida e é assim com agendas globais, e portanto há muito a perspectiva muitas vezes de isso não é necessariamente comigo, é mais com o governo, é mais com as entidades públicas, é mais com as empresas, é mais com os consumidores e, portanto, muitas vezes as agendas comuns são fundamentais como esta, mas tem esta dificuldade que é de nós nos apropriarmos dela e de fazermos ela a nossa agenda. E isto liga-se também com uma segunda dificuldade, que é a dificuldade da transversalidade, a dificuldade digamos assim, cobrir praticamente todos os setores da vida das empresas, das entidades públicas, de cada um de nós, nos nossos vários papéis de cidadão, de consumidores, e portanto a abrangência é muito grande, é uma agenda que tem como missão fundamental combater a pobreza, combater a fome, através de um conjunto de parcerias, mas que cobre todas as dimensões do oceano, das alterações climáticas, do acesso à energia, da educação, e portanto é uma agenda muito transversal e muito alargada. E que se prende isto com a terceira dificuldade, que é a dificuldade de, porque é muito abrangente, porque é muito intersectorial, faz com que o nosso funcionamento em silos, que é verdade dentro dos governos, é verdade dentro das empresas, é verdade entre governos, é verdade entre Estados, torna mais difícil porque exige um elevadíssimo nível de intercooperação entre diferentes entidades, diferentes Estados, diferentes governos, diferentes áreas sectoriais. E este é um desafio real, porque é um desafio que nós sentimos nas nossas vidas, quem trabalha, quer seja no setor privado, setor público, sabe que é assim, nem sempre é fácil dialogar com o departamento do lado, e isto escala a diferentes níveis e, portanto, diria que esta é uma dificuldade real na implementação da agenda. Há um quarto tema que para mim é relevante, eu estou a sistematizar porque se torna mais claro. Há um quarto tema para mim que é relevante, que é, não é fácil envolver as pessoas na agenda. Eu experimentei no passado, lá chegaremos na segunda pergunta, acho que tive algum sucesso em algumas iniciativas, mas é muito difícil. E é muito difícil logo porque é muito abrangente, como disse no início, é uma agenda que é de todos e, portanto, muitas vezes o que é de todos não é necessariamente a minha prioridade. Por outro lado, tem a dificuldade que tem os temas do impacto ambiental e social, que parece que é muito longe. 2015, 2030 era lá muito longe. E o nosso cérebro e a nossa vida está cada vez mais organizada para o imediato, para aquilo que acontece amanhã, para a semana, e portanto a forma como nós reagimos ao médio e longo prazo hoje não facilita a absorção e a apropriação de agendas de décadas.
Já tivemos um exemplo contrário em que a humanidade demonstra que isso é possível. A pandemia demonstrou que é possível que centenas de milhões de pessoas quase em simultâneo mudem de comportamentos em uma semana, mas a percepção é exatamente essa, que é: eu estou em risco agora e, portanto, o facto de eu estar em risco agora faz com que eu atue agora. Se eu estiver em risco daqui a 30 anos, a forma como as organizações e as pessoas se apropriam e adequam é totalmente diferente da percepção do imediato. Finalmente, para terminar, há um último ponto que me parece difícil, que é o tema da medição de impacto. Ou seja, nós temos sempre imensa dificuldade em atuar e agir e corrigir se não sabemos exatamente qual é o impacto das iniciativas que estamos a ter. E este é um tema relevante porque, desde logo, importaria ter mais iniciativas e se calhar mais programas de medir impacto de programas que as empresas estão a fazer, que o Estado está a fazer, que várias organizações estão a fazer, de que maneira é que, por exemplo, só para dar um exemplo, um país ter um projeto de acesso à energia, só para dar um exemplo, de que maneira é que isso impacta, por exemplo, no acesso à educação e no acesso à saúde. E impacta, os estudos todos internacionais dizem que sim, mas não existe esta consistência da medição, da forma como está a ser feito projetos. E eu diria que este é também um ponto relevante, porque isso nos permitia a todos ter uma noção muito mais exata do que é que significa cumprir a agenda na minha vida, na vida dos meus filhos, na vida dos meus netos, na vida do meu território. E, portanto, julgo que este também é importante. E uma segunda parte desta minha intervenção inicial, agora que elenquei algumas daquelas que me parecem dificuldades, e diria que as dificuldades são iguais do setor público e do setor privado. Têm cambiantes, têm diferenças, mas a verdade é que há um conjunto de dificuldades que se aplica transversalmente às várias organizações. Eu deixo só 3 ideias para reflexão e depois na segunda parte vamos voltar a elas. Primeiro, ideias na perspectiva de, ok, temos estas dificuldades, de alguma maneira podemos tentar aqui pensar em formas de melhorar a forma como as organizações implementam a agenda. Acho que é um tema muito relevante, e este deixo o repto para o INA, que é maior envolvimento dos trabalhadores. Neste caso o setor público, mas o mesmo se aplica às empresas. Acho que nas organizações é muito importante que cada trabalhador se sinta embaixador de qual é o papel que a sua organização tem para a implementação no conjunto de ODS. Sei lá, numa área de educação, por exemplo, é muito importante, julgo eu, que exista consciência de que a cada medida pública ou a cada projeto de investimento que faça num projeto educativo, isso tem um papel relevante do ponto de vista do avanço daquele objetivo de desenvolvimento sustentável na área da educação. E essa consciencialização e essa definição, quase colocar uma bandeira de que cada vez que eu implemento uma medida ou um projeto, ele contribui de alguma maneira para um objetivo, permite transformar-me a mim também numa forma mais consciente do meu papel e do papel da minha organização para este objetivo de desenvolvimento sustentável. Por outro lado, também a questão de, eu tenho falado muito nisto nos últimos tempos, da forma como é feita a contratação. E aqui podemos falar do public procurement, contratação pública, como podemos falar do private procurement. E este é um tema muito relevante, porque na parte da contratação pública, a contratação pública representa qualquer coisa como 15 a 16% do PIB europeu. E, portanto, basta imaginar o que é que seria possível mudar se a contratação pública incluísse fatores ambientais e sociais no seu modelo de avaliação e seleção de fornecedores. E o mesmo se aplica às empresas. Muitas empresas começam a fazê-lo, uma gestão de cadeia de valor com mais fatores ambientais e sociais, mas ainda é uma prática muito embrionária e que importaria de facto alterar, e aqui acho que o Estado, as entidades públicas, deviam ter um papel fundamental, porque servem de exemplo, e muitas vezes as mudanças organizacionais e as mudanças de cultura começam pelas entidades públicas, porque têm a possibilidade de liderar, ou devem liderar, em algumas áreas, nomeadamente como esta. Finalmente, e é o último tema que deixamos para a segunda pergunta, que é mais iniciativas de envolvimento dos cidadãos e das empresas. Esta deixamos para a segunda parte, mas acho que há aqui um espaço e um caminho importante a fazer, que é de que maneira é que as entidades públicas e as empresas podem, no seu conjunto,
ter iniciativas e ferramentas para envolver mais todos nós naquilo que é a Agenda 2030 e onde é que devemos chegar e o que é que devemos estar a fazer para lá chegar. E aqui me calo. Muito obrigada. Eu acho que o principal desafio que nós temos aqui, e não é novo, é a questão do Think Global, Act Local. Ou seja, nós percebemos de facto de que modo é que nós conseguimos passar daquilo que é uma agenda 2030 que todos nós assumimos como parte daquilo que são os endereços daquilo que é a atuação do Estado, daquilo que é a atuação da comunidade, mas percebermos de que modo é que isso de facto pode envolver aquilo que são os cidadãos, aquilo que são os trabalhadores em cada uma das entidades públicas e perceber o grau de filigrana com que nós conseguimos de facto atuar. A Graça referia-se, por exemplo, à questão da contratação pública nesta matéria, ao sistema de compras públicas com determinado tipo de preocupações que não são aquelas que sempre tivemos e é absolutamente essencial que nós consigamos, de facto, incorporar estes objetivos de desenvolvimento sustentável para utilizar já aquilo que corresponde aqui a uma das perguntas que já vi aqui nas questions and answers. Uma das perguntas que é colocada é saber como é incorporar os ODS no ADN dos organismos públicos e é absolutamente essencial que de facto se perceba que primeiro, que os ODS já foram vertidos, já foram decompostos em medidas para cada um deles, ou seja, que quando nós estamos a falar na erradicação da pobreza, não estamos a falar nesse contexto em termos abstratos, estamos a falar no contexto de medidas e indicadores para esta matéria e, portanto, neste sentido, é importante de facto nós percebermos como é que vamos do topo para a base neste contexto. Mas enfim, passava agora a palavra ao Mário Parra da Silva, agradecendo-lhe também muito a presença, já podemos contar com a sua colaboração também no Congresso do INA em novembro de 2022, a que me referi há pouco, muito obrigada, e pergunto-lhe também isto, de facto, como é que nós conseguimos aqui ultrapassar estas dificuldades que temos todos, setor público, setor privado, quanto a estes desafios da implementação dos ODS. Muito obrigada. Bem, muito obrigado pelo convite e muito obrigado ao INA. De facto, tem sido várias vezes ao longo dos últimos 10 anos que tenho tido intervenções no INA e sempre sobre o mesmo tema, a questão do desenvolvimento sustentável. Já muito antes da Agenda 2030, esta questão se pôs, tive aí uma intervenção sobre o assunto. Sabe, desde o início, muito antes da atitude das Nações Unidas em criarem a Agenda 2030, como a Luísa referiu, isto tinha começado já havia uma série de anos. Não é? E começou por uma fórmula matemática muito simples. Eu estou a fazer um esforço para não repetir tudo o que a Graça disse, com o qual concordo plenamente, mas para o uso dos nossos ouvintes é melhor continuar para além do que ela disse, não é? Porque senão estamos a perder tempo. Portanto, eu não vou reproduzir nada do que já foi dito, vou tentar ir à frente. Desde o princípio houve um equívoco sobre isto. Em primeiro lugar, fazendo uma derivada na curva de crescimento, percebia-se que se ia chegar a um ponto de ruptura. Ou seja, o modelo de desenvolvimento baseado na expansão do consumo criado a seguir à Segunda Guerra Mundial tinha os dias contados. Havia limites a esse crescimento. Então houve dois tipos de esforço e continua hoje a haver a mesma contradição. Por um lado, há um enorme número de pessoas que quer tornar o atual modelo de desenvolvimento sustentável. E há outro número de pessoas, não tão grande, infelizmente, mas já muitíssimo significativo, que quer descobrir um modelo de desenvolvimento que seja sustentável. Portanto, a questão toda está pegar no atual modelo de desenvolvimento e criar-lhe sustentabilidade, o que é, do meu ponto de vista, completamente impossível, ou descobrir um modelo de desenvolvimento que, baseando-se em premissas distintas, seja sustentável. Obviamente quem fez a Agenda 2030 está do lado da criação de um novo modelo de desenvolvimento.
O António Guterres passa a vida a falar nisso. Precisamos de um novo modelo de desenvolvimento. E um novo modelo de desenvolvimento arrasta uma situação que ninguém quer abordar. É a situação da governação global. Porque sem governação global não há solução também. Aliás, há muitos anos atrás, com aquela parábola da borboleta que bate as asas na China e provoca um terremoto ou um tornado nos Estados Unidos, ficava bem óbvio que a Terra, o planeta, não conhece fronteiras, não sabe onde é que elas estão, é uma coisa que a gente traçou arbitrariamente no chão, mas o ar, o mar, as influências, a energia, tudo circula no planeta e nós somos um só. Toda a gente sabe que só quando aparecer uma ameaça externa muito forte, sob a forma de um homenzinho verde de Marte, é que nós descobriremos que somos todos seres humanos. Mas talvez tenhamos descoberto isso no passado mês de março, há meia dúzia de dias. Talvez tenhamos descoberto que há a probabilidade ou a possibilidade, ambas as coisas, de criarmos uma espécie de inteligência que olha para nós com desprezo e que poderá vir a tomar o controle sobre o planeta. Vamos acautelar isso, não é evidente, mas os problemas éticos levantados pela inteligência artificial e pela digitalização global estão, neste momento, a ser seriamente encarados também pelas Nações Unidas como mais uma necessidade de governação global. Os ODS têm, também o António Guterres tem dito isto muitas vezes, os ODS têm incluída, na Agenda 2030 está incluída, embebida, uma declaração universal de interdependência. E isso vem de outras geografias e a criar algum tipo de serviços que também vão para outras geografias. Portanto, não é... No mundo empresarial encontrei uma enorme dificuldade. Nós trabalhamos no mundo empresarial, no Global Compact, como sabe. A enorme dificuldade é, explique-nos como é que a gente passa para outro modelo de desenvolvimento, que a gente não faz ideia. Todos os nossos aparelhos produtivos, máquinas, métodos, conhecimentos, estão para este modelo de desenvolvimento. Como é que a gente passa para outro? Não temos nada contra, porque no fundo outro modelo de desenvolvimento vai continuar a ter o tipo de organização empresarial mais ou menos idêntico ao atual. O output é que é completamente diferente, ou seja, em vez de ter, ser, em vez de possuir, usar, em vez de comprar e depois deitar fora, numa economia linear, comprar, utilizar, reutilizar, vender, utilizar outra vez, comprar outra vez e tentar circularizar a economia. Há muita coisa, já se sabe exatamente como é que se vai ser feito. O problema está na transição, porque a transição vai gerar batalhões imensos de desempregados, que é preciso reconverter, que é preciso reensinar, que é preciso recolocar numa economia orientada não para o produz, consome, destrói, mas para o produz, usa, reutiliza, usa, reutiliza e, portanto, com o máximo de circularidade possível. Note-se, no entanto, que há nisto uma certa falácia. Qualquer engenheiro que tenha estudado termodinâmica sabe. É que todos estes circuitos e toda esta energia vai aumentar o ionizar, de modo que os circuitos de energia possam mais facilmente ser dissipados, se não dependerem de carbono, e que, em vez de produzir energia que está armazenada há milhões e milhões de anos no interior da Terra, se produz a energia que chega do Sol todos os dias, seja sob a forma de energia solar direta, seja sob a forma de energia eólica, que continua a ser energia solar, ou sob outras formas de energia reutilizáveis, ou então que tenham muito pouco impacto na atmosfera. Portanto, é nesse sentido que isto vai, mas não se resolverá sem uma alteração dos sistemas de governação. Felizmente, embora infelizmente para os Estados têm que aceitar, têm que reconhecer que vão perder poder, é evidente, o Estado deixará. A ideia da soberania do Estado é hoje uma ideia anedótica, uma anedota.
Não há nenhum Estado soberano, nem os Estados Unidos são soberanos, aliás, esses é que não são mesmo soberanos, têm a dívida colocada toda na Índia, na China e em outros países assim. A União Europeia não é soberana, nem de perto nem de longe, veja-se o caso da energia. Agora, para deixarmos de depender da energia da Rússia, vai ser um campo de trabalhos, de diversificar dependências. Portanto, soberania limitada, de acordo com a capacidade de comprar e de vender. Portanto, os Estados têm que assumir a interdependência. E isso implica, obviamente, ter uma outra perspectiva que não a da soberania e como ainda se ouve por aí dizer, em certas ideologias. Em relação ao processo legislativo, tem que ter uma profundíssima mudança. As administrações públicas dependem exclusivamente dos dictates da lei, não podem sair da lei, porque é a lei que manda, e a administração pública está sujeita à lei, e ponto, e acabou. Mas a lei é uma coisa progressivamente obsoleta, porque a lei para ali, algures entre Elvas e Badajoz, a lei portuguesa acaba. Não sei se tem consciência, mas é assim que acontece. E, portanto, o processo legislativo em Portugal é um processo muito limitado. Mas pode ser uma lei europeia, mas continua a ser muito limitado. Por exemplo, para uma empresa que frequentemente, todos os meses, compra e vende fora do espaço europeu, é uma confusão legal extraordinária, porque as leis variam muito e os Estados não são capazes de responder a isso. Aliás, o Estado português é lentíssimo na transposição de diretivas europeias para o ordenamento jurídico português e por aí fora. Então, como é que se pode resolver? Através de um mecanismo de legislação global que já existe a funcionar há muito tempo. Já existe. Por acaso a APE trabalha intensamente com ele. Eu não trabalho na APE, sou presidente da direção da APE, mas não trabalho na APE, eu trabalho numa empresa, que é a minha empresa, chamada Petrobras. E nós fomos os primeiros a fazer uma certificação pela norma ISO de compras sustentáveis, de Sustainable Procurement, na Câmara de Lisboa. E foi possível, é perfeitamente possível. É totalmente compatível com a legislação atual. É necessário trabalhar um bocadinho algumas mentes que estão muito agarradas a outras coisas do passado. Mas é possível, e como a Graça disse brilhantemente, se o aparelho público puser nas suas compras as questões da sustentabilidade, isto vai muito mais depressa, porque o aparelho público compra enormemente. Não é? O aparelho privado está a fazer o mesmo, não tem outro remédio. Uma grande parte de empresas dependem do parecer de entidades como a Ecovadis, ou então de sistemas privados de verificação, como por exemplo o IKEA impõe a todos os seus fornecedores determinados padrões. Mas de uma forma geral, há uma enorme pressão para o relatório ESG. E o relatório ESG é nem mais nem menos do que a empresa expor ao mercado que riscos é que está a correr e como está a tratá-los, no plano ambiental, no plano social, no plano da sua própria governação interior. Eu acharia divertidíssimo que o Estado português fizesse um relatório ESG da sua própria governação, porque seria, de facto, qualquer coisa de interessante para se ver que riscos é que estão a ser corridos. Porque não se trata apenas de dizer o que é que a empresa não faz para prejudicar, trata-se de dizer, acima de tudo, o que é que a empresa faz para desenvolver o capital natural, criar organizações estáveis, bem governadas e que se constituam como criadoras de riqueza para o conjunto das suas partes interessadas e não apenas para o seu acionista. Portanto, para fechar... Mário, eu pedi só que terminasse, por favor. Sim, para fechar, a grande questão dos dias de hoje é dois modelos de capitalismo estão, um a morrer, que é o capitalismo clássico de acionistas, e outro a nascer, que é o capitalismo, como o World Economic Forum classificou, o capitalismo de stakeholders. Nos Estados Unidos a luta está ao rubro, com Estados de um lado e Estados do outro, e uma luta legislativa tremenda contra e pró os relatórios ESG. Portanto, a Agenda 2030 e os ODS deixaram de ser uma aposta a feijões. Não, isto é muito sério e depende completamente do futuro do mundo, daquilo que for a nossa forma de sair deste assunto. Muito obrigada, e julgo que também a intervenção que fez deu resposta já a uma das questões que tínhamos aqui do Edgar Fernandes,
que perguntava precisamente se era possível garantir a sustentabilidade sem alterar radicalmente os padrões consumistas da sociedade atual. No fundo, aquilo que disse quanto à questão da economia circular tem muito que ver também, tem muito que ver com isso. Antes de passarmos, no entanto, às questões, já temos aqui algumas, que no entanto eu acho que já foram tendo tido alguma resposta. Eu perguntava também, e perguntava agora ao Mário, de facto, como é que as instituições podem incentivar e promover esta colaboração entre setor público e setor privado, e naturalmente ao INA interessa mais nesta perspectiva a questão do setor público, falava-se há pouco de facto da questão do public procurement nestas áreas, para alcançar estas metas da Agenda 2030 das ODS. Eu lembro, por exemplo, que naquilo que diz respeito à Comissão de Acompanhamento do PRR, há uma necessária interpenetração entre aquilo que é a definição dos objetivos PRR com aquilo que é o cumprimento também dos ODS. No INA teremos também, a partir do Plano de Formação 2024, a indicação a propósito de cada um dos programas de formação, de quais são os ODS em concreto para os quais contribuem. Isto é uma forma de baixarmos um bocadinho do mundo etéreo, daquilo a que alguns chamam aqui um discurso fluffy, para aquilo que corresponde de facto a esta ideia de que eu falava há pouco, de interpenetração destas matérias. Mas, Mário, como é que nós de facto podemos incentivar e promover esta colaboração entre setor público e setor privado? Olha, antes de mais, compreendendo que temos o mesmo objetivo, que é tornar a vida das pessoas melhor. No caso do setor privado, é vendendo às pessoas aquilo que elas precisam. Não é aquilo que elas querem, é aquilo que elas precisam. Obviamente que isto vai implicar mudanças no setor privado, naturalmente. Mas no setor público é deixar de, como em Portugal acontece ainda em muitíssimas áreas do setor público, deixar de achar que as empresas são um mal necessário e uma espécie de praga que ainda está por aí, mas que um dia destes vai extinguir-se conforme o setor público for apanhando cada vez mais e mais e mais e mais, até ao ponto de governar a sociedade por completo. Isto acontece em muitos casos, digo-lhe eu, que vejo do lado das empresas, e sei o que é que estou a dizer, já agora também pertenço aos próprios gerentes da CCP, que é a maior confederação portuguesa empresarial. E é isso que nós vemos, uma incompreensão muito grande, da parte de muitos setores do serviço público, que acham que há uma espécie de parte boa e pura da sociedade, que seria o serviço público, e uma espécie de parte má e viciada do dinheiro, o lucro, que é privado. Enfim, eu acho que isto é uma herança de um passado dicotómico que hoje já não faz nenhum sentido. Por exemplo, antes de ontem, vendo a enorme preocupação que é para todos nós a questão da inteligência artificial, recebi um input da República Popular da China, que publicou um regulamento sobre gestão da inteligência artificial, que tornáramos nós ter um idêntico na União Europeia. Já o publicamos nas nossas redes sociais. Portanto, é preciso olhar globalmente, não nos classificarmos como bons e maus, e uns são bons, outros são maus, uns são de cores, outros são disto. Não, há um problema humano para resolvermos. Que ou se resolve com esta noção da interdependência e da cooperação entre todos, e todos também é na nossa sociedade, ou então vamos gastar enormes quantidades de energia a carregarmos uns aos outros e de costas viradas. Portanto, penso que o essencial é considerarmos que existem instituições públicas fundamentais, a lei é fundamental para a regulação da sociedade, e quem põe em prática os objetivos públicos e as orientações públicas também é. Agora, o resto da sociedade também é boa. É uma questão... Já agora aproveitava para lhe fazer, enfim, para lhe colocar uma sugestão que tem que ver, se calhar mais com o setor público, mas com a importância que dá ao facto de ter sido delimitado em termos gerais este novo aspecto de governança dentro do setor público para as ADS, com a publicação da recente resolução de Conselho de Ministros. Até que ponto é que acha isso importante ou relevante? Julgo que não é um fator único ou exclusivo, mas até que ponto é que acha que há importância nessa definição? Olha, antes de mais quero mandar daqui um cumprimento, um abraço, um agradecimento ao Secretário de Estado, Mós Caldas,
está a fazer aquilo que durante estes anos todos não foi feito. Eu estive com o Ministério dos Negócios Estrangeiros, representando Portugal no primeiro, não se seguiu nada. Ou seja, houve iniciativas mais ou menos voluntaristas em vários ministérios, diria que quase todos os ministérios tentaram fazer alguma coisa e quase todos fizeram alguma coisa de bom, mas uma estratégia nacional não houve. Houve em Espanha, mas aqui em Portugal não houve. Talvez um desinteresse da parte dos primeiros ministros, não faço ideia. O que sei é que, de facto, com esta resolução, o governo comprometeu-se enquanto tal. Obviamente que houve, não temos nenhuma dúvida disso, houve também a consciência que, sendo nós o país do secretário-geral, era um bocado escandaloso que o relatório nacional voluntário devia ter sido entregue em 2022 e só em fevereiro de 2023 é que o governo reagiu. Certo? Provavelmente porque ficou embaraçado em não o ter feito em 2022. Terá, com certeza, ótimas razões, houve o Covid e tudo isso, portanto, sem dúvida que houve razões. Mas neste momento está a fazer-se muito à pressa um relatório nacional voluntário, poderia ter sido preparado um bocadinho melhor. Como digo, tenho muita simpatia e toda a disponibilidade para ajudar o secretário de Estado de Mós-Caldas, mas ele tem uma missão difícil em cima, que é daqui até junho, e estamos em meados de abril, ter um relatório alinhavado. Vamos ver. Espero que, para além do relatório, isto continue a ser uma consistente política pública. Neste momento, com muito gozo interior, satisfação interior, a Câmara do Porto já abriu um enorme concurso para a adoção da norma ISO internacional de Public Procurement. Esse é o caminho, é fazer coisas que não dependem da lei, dependem de leis internacionais, como as normas ISO, portanto são boas para qualquer parte do mundo que as analise, para uma cidade que está aberta ao mundo e quer abrir investimentos no mundo e atrair turistas no mundo, é mais importante ter uma ISO do que cumprir um determinado decreto-lei, sem desvalorização ou desprimor para os decretos-leis. Mas a gente sabe como eles são lentos, porque o processo de política é um processo lento e exige muitos acordos e muitas cedências e normalmente o que sai é uma lei que não tem assim tanta aplicabilidade como tudo isso. Depois é regulamentada, depois sai outra lei, depois aquilo lá se vai compondo. Mas este avanço para o public procurement, para as compras públicas sustentáveis, eu gostei muito, porque foi a Graça quem falou disso, não fui eu, mas é muito importante, e eu acho que é dos maiores e melhores contributos que a administração pública pode dar, é dizer isso à sociedade. Venda, mas só se me derem garantias. Nós tínhamos aqui também uma pergunta em relação a isso. Eu até estava a pensar neste momento mais na questão, de facto, da governança e da resolução do Conselho de Ministros, que pela primeira vez diz quem é quem do ponto de vista de quem tem que dar, de facto, prestar contas nesta matéria, e sabemos que a accountability nesta questão é também essencial, precisamente para baixar de um nível de discurso que seja mais geral para este. Mas a propósito das questões que têm aqui surgido, precisamente de envolvimento de trabalhadores e de envolvimento dos cidadãos, e nesta perspectiva de que, inevitavelmente, o setor público tem aqui também uma necessidade de ter em conta aquilo que é a consciencialização também dos próprios cidadãos neste contexto. Perguntava à Graça de que modo é que nós podemos fomentar, não sei se nudging é o conceito adequado, mas se podemos fomentar esta consciencialização dos cidadãos no sentido de incentivar a adoção de práticas sustentáveis. O termo que eu uso normalmente é envolvimento ou engagement, que é a parte mais... Eu nesta matéria, eu de facto acho que é muito importante nós termos modelos de governação e a resolução publicada que a Luísa referiu de facto dá isso. Não é totalmente verdade que não existisse antes um modelo de governação, existia, não era tão evidente, não foi tornado tão público, e a comunicação ajuda, digamos assim, a revelar o que é que existe, porque enfim, eu, apesar de tudo ainda participei no anterior modelo de governação, e o que eu senti e o que eu sinto é, aliás havia alguém que punha essa pergunta aqui nos comentários,
instrumentos como os orçamentos participativos, como as assembleias participativas. Eu tive uma experiência muito rica, não sei se aliás não foi nesse contexto que da última vez encontrei o Mário Parra da Silva, precisamente quando lancei uma iniciativa que na altura se chamava GovTech, que foi uma maneira de fazer um percurso de norte a sul do país, que aliás agora o André, o secretário de Estado, peço desculpa, está a fazer também este percurso, que no fundo na altura foi uma coisa muito básica, que é, nós temos imenso talento jovem, nós temos imensas pessoas que estão a lançar o seu negócio, que são empreendedores, na altura estávamos, isto foi em 2016, portanto na altura estávamos com uma explosão de talento e de ideias empreendedoras, e era importante que as pessoas, que os mais jovens percebessem que se calhar estão a desenvolver negócios de produtos e serviços que têm um contributo muito importante para implementar a agenda, e se calhar, e muitos deles tinham, na área da pesca, dos oceanos, da agricultura regenerativa já naquela altura, da circularidade, e o Estado e as entidades privadas também o fazem hoje em dia. Existem inúmeras ferramentas que funcionam e que já foram testadas, é só voltar a replicar, eventualmente com alguma atualização, mas hoje em dia, por exemplo, nós vemos em imensos países o tema das assembleias participativas climáticas, é um movimento que está a crescer. Existem muitas ferramentas e isto é importante para, as pessoas de alguma maneira terem uma consciencialização diferente do que é a agenda, de quais são os objetivos, porque é que o tema da fome, apesar de não parecer relevante para muitos portugueses, é muito relevante para os portugueses, só para dar um exemplo, e acima de tudo, de que maneira que aquilo que eu faço na minha vida tem um propósito e na verdade já o está a fazer. Este tema para mim, na altura do GovTech, nós criámos um prémio, era muito simples, criámos uma plataforma blockchain em que quem escolhia os projetos que mais orientados aos ODS estavam eram as pessoas, portanto nem sequer éramos nós, na altura nas entidades públicas, e a verdade é que descobrimos projetos incríveis no norte a sul do país em que já estavam a trabalhar naquela matéria. Eu lembro-me de um que estava a trabalhar em matéria do tema da sobrepesca, que é uma matéria muito relevante do ponto de vista da agenda e também do ponto de vista daquilo que é hoje em dia a estratégia para o mar, e nós temos esse poder, nós, enfim, organizações, mas falta, olha, eu acho que às vezes falta aquela talvez como a Mara tenha dito, que falta um bocadinho passar das palavras à ação. Às vezes não é fácil, mas às vezes com poucas ações e apesar de tudo não é preciso ser muito dispendiosas ou muito ambiciosas, conseguem resultados incríveis com impactos relevantes, e acho que às vezes é isso que falta. Muito obrigada. Nós temos aqui várias questões que eu acho que de alguma forma reconhecem precisamente este texto comum que nós fomos aqui falando e que eu sintetizaria de algum modo em 5 questões. A primeira, e que vou agrupar aqui de alguma forma, e iria lançar estes 5 eixos e depois permitiria à Graça e ao Mário que pudessem partilhar connosco as vossas reflexões a este propósito. A primeira é de facto esta ligação à ideia, diz o João Barreta, da chamada cultura pop, planeamento, organização e perspectiva, e de facto de que modo é que a antecipação de tendências tem também uma ligação clara àquilo que é esta ideia dos ODS. Há pouco julgo que foi a Graça que referiu, 2030 parece longínquo, mas de facto para quem esteja num trabalho um trabalho sério, diria eu, de planeamento, 2030 é ontem, portanto até aqui há alguma dúvida quanto a saber se nós conseguimos de facto implementar de forma clara estes objetivos que para termos em conta verdadeiramente já têm que ser considerados de uma forma diferente. Portanto, por um lado, esta ligação à ideia de perspectiva de que nos fala o João Barreta. Por outro lado, a questão levantada pelo Miguel Rodrigues da ideia de uma sustentabilidade by design. Enfim, estamos muito habituados hoje a falar em tudo by design, desde o Regulamento Geral da Proteção de Dados, a privacy by design, do impacto ambiental by design. Esta ideia da sustentabilidade by design leva também a discutir se nós não estaremos hoje em dia, quando falamos de sustentabilidade, a falar de uma expressão, para utilizar uma expressão que a literatura utiliza, de sustentabilidade catch-all, ou seja, a sustentabilidade é de facto tão multifacetada
que, dizia o Mário também há pouco, envolve toda uma série de entidades. Se nós não quisermos introduzir limitações a este conceito de sustentabilidade, de facto estamos a falar de tudo ao mesmo tempo, o que é, por um lado, bom, porque nos coloca em perspectiva, nos dá uma visão de floresta e de helicóptero, mas, por outro lado, nos pode colocar mais distantes daquilo que é a solução das questões. Uma terceira questão colocada pelo António Esteves, e esta parece muito interessante, porque acho que é inevitável, mas que tem que ser considerada, é a questão de perceber se nós não podemos ter ODS que sejam conflituantes entre si e de que maneira é que nós podemos resolver estas colisões ou estes conflitos. Enfim, a minha costela de jurista e de jurispublicista sempre obviamente levantaria a questão da concordância prática e da ponderação casuística, mas de facto é evidente que nós, quando pensamos em todos os ODS que estão previstos, estamos a pensar neles em termos sistemáticos e, portanto, percebemos naturalmente que uns são limites imanentes uns em relação aos outros, ou seja, uns necessariamente limitam os outros. Eu deixaria, se calhar, porque julgo que já foi suficientemente levantada, esta questão aqui da integração dos ODS, por exemplo, para efeitos do Public Procurement, do Código de Contratação Pública, é uma questão que foi levantada pelo Tiago Rosado. É evidente que aquilo que nós falamos hoje da estratégia de compras públicas ecológicas e do modo como, por exemplo, o INPIC tem falado desta questão, ou como a Agência Nacional de Inovação tem falado desta questão, ou como o Fundo Ambiental tem falado desta questão, tem precisamente que ver com este modo de integração. E levantarei aqui, então, deixaria talvez esta, porque acho que já foi suficientemente falada, falaria aqui da questão do envolvimento, que é uma questão que foi levantada por várias pessoas, do envolvimento dos cidadãos, dos trabalhadores, ao nível desde o orçamento participativo em matéria de projetos, a participação dos cidadãos. Esta vertente da participação é uma vertente que me parece transversal à consideração dos ODS e que é também um modo, uma vez mais, de accountability em relação a estes ODS. E saúde já agora, uma das pessoas que salientou esta expressão foi Fabienne Marron, que está connosco do outro lado da Europa, que é a secretária executiva também do European Group of Public Administration, e saúde essa pergunta. Julgo que tivemos neste momento uma dificuldade do Mário, que eventualmente terá ficado sem ligação, portanto passava a graça para as questões que entenda trazer a propósito destes temas. Muito bem, então vou tentar preencher aqui o tempo enquanto o Mário volta. Já voltou. O Mário está a voltar. Vamos ver, quanto à questão da participação, enfim, já tentei colocar a questão. Eu sou, enfim, acho que é publicamente conhecido. Suspeita. Eu sou suspeita, eu sou uma enorme fã. O INA tem neste momento um orçamento participativo chamado Opina, e portanto estamos neste momento nesse... Sim, eu sou suspeita, tenho 6 anos de orçamento participativo na Câmara de Lisboa, coordenei, lancei o primeiro e julgo que o único orçamento participativo a nível do Orçamento de Estado a nível internacional, e a experiência do GovTech e de outras experiências. O meu balanço é sempre muito positivo, porque é uma forma, nós hoje vivemos muito nas redes digitais, como estamos aliás aqui, mas às vezes falta-nos também falar cara a cara e envolver as pessoas e o meu balanço é sempre positivo, nós conseguimos sempre bons resultados e eu acho que, por exemplo, o tema do trabalho, voltando ao tema do GovTech e da forma como nós envolvemos na altura muitas startups e muitos empreendedores com projetos extraordinários, foi muito extraordinário sentir o quanto... Quando nós dizemos, mas olhem que o vosso projeto e o vosso negócio, o vosso produto, se calhar é fundamental para dar resposta a um determinado ODS e se calhar tem um mercado global do ponto de vista de oportunidades e envolvimento, que é algo que nunca tinham pensado na vida. E, portanto, só o facto de começarem a pensar sobre isso já é ganhar algo. E portanto eu sou, enfim, suspeita como digo, mas acima de tudo acho que o meu balanço é bastante positivo. Deixa-me só colocar responder uma questão para depois deixar para o Mário, que é o tema do lado pop, tendência, que aí foi colocado, porque precisamente esse é um dos pontos para mim relevante hoje em dia, no trabalho que nós fazemos na empresa hoje,
que é o tema de qual é o nosso papel, de que maneira é que nós, como cidadãos, consumidores, trabalhadores, turistas, aquilo que nós somos nos nossos vários papéis, de que maneira é que nós podemos ser agentes de mudança para o que é necessário do ponto de vista da Agenda de Desenvolvimento Sustentável. E eu acredito que temos um papel muito importante. O último relatório do IPCC já, aliás, dedica um capítulo ao tema precisamente do nosso modo de vida e de que maneira é que cada um de nós pode fazer a diferença. E o tema do trazer para o POP, através, por exemplo, de conseguirmos que pessoas que lideram do ponto de vista de ter muitas, digamos assim, ter muitas pessoas que no fundo são capazes de contagiar, julgo que é um bocadinho o termo que é utilizado no relatório, que é aquele efeito do contágio que eu tenho quando tenho muitas pessoas que olham para mim como uma referência. E isso é talvez algo fundamental, é de que maneira é que nós conseguimos trazer, vamos dizer, para a dimensão POP, aquilo que é as obrigações e necessidades que temos para cuidar melhor do nosso futuro, do planeta e das pessoas, de que maneira é que isso pode ser feito e é importante que seja feito. Eu, mais uma vez, enfim, sou uma grande fã do envolvimento das pessoas, acho que este aspecto é fundamental para os próximos anos e é um tema a trabalhar, quer nas empresas, quer fundamentalmente também no setor público. Muito obrigada, Graça. Mário, sei que perdeu ali a ligação durante o tempo, mas se calhar levantava-lhe mais então a questão desta eventual perplexidade, que me parece que não é verdadeiramente, se não pode haver ODS que sejam conflituantes entre si, se não pode haver aqui alguma colisão, que me parece que inevitavelmente se decorre do sistema, mas como é que nós podemos lidar com esta questão e também nesta perspectiva de antecipação e de perspectiva? Olha, o serem 17 ODS ou 24 ou apenas 3 é uma questão metodológica, não é? Eles optaram por esta divisão vinha atrás de outros modelos concepto-culturais e não há um ODS suficientemente detalhado quanto à governação das organizações, está tudo misturado no 16. Não, e vai. A próxima agenda já está a começar a ser discutida e já está a ser reunida crítica em relação àquilo que é a atual Agenda 2030. A Agenda 2030, como disse, tem esta divisão entre estes ODS, mas poderia ter outros. E reduzem-se todos ao mesmo. Nós temos de criar na humanidade uma resposta que seja satisfatória para todos, não deixando ninguém para trás. É tão simples como isto. Depois, como é que se faz? É isso, meu Deus, já há inúmeras vias, desde a via chinesa até a via norte-americana, passando pela via mais europeizante, que por sua vez também tem vários matizes. Como é que se resolve a África? Tudo isto é de facto complexo, mas tem um único propósito, temos que resolver o problema. E não é primeiro o problema do planeta e depois o problema das pessoas. Não, o planeta não está assim tão preocupado com tudo isso. O planeta já sobreviveu a coisas terríveis, como levar com um asteroide em cima, que acabou com os dinossauros, e também sobreviverá às loucuras do ser humano. Quem pode não sobreviver às loucuras do ser humano é o ser humano. Portanto, por isso é que a Agenda 2030 tem os primeiros ODS, são todos à volta do ser humano. Pobreza, fome, igualdade de género, saúde, educação, porque é o ser humano que nós temos que ter no centro. Sendo que o ser humano, se quer ter um sítio onde viver, é melhor cuidar do planeta. E, portanto, temos de começar a cuidar já do planeta. No entanto, a questão toda remete-se também, mais uma vez, àquilo que a Graça já chamou a atenção. Que estilo de vida é que nós temos? E esta coisa do estilo de vida que nós temos tem que ver com o estilo de vida que nos venderam. Porque nós não tínhamos este estilo de vida. A minha avó não tinha este estilo de vida. Os meus pais também ainda não tinham bem este estilo de vida. Eram pessoas simples, originárias do Algarve, imigrantes de Lisboa. Este estilo de vida foi-nos incutido pela sociedade de consumo, que tinha necessidade absoluta de nos convencer que não éramos felizes sem 40 pares de sapatos, com muitos
casacos, com muitas coisas, tremendo, de que nós não éramos felizes sem comprar uma casa na praia, mais outra na aldeia, mais outra em Lisboa. Isto foi um modelo de desenvolvimento. Esse modelo de desenvolvimento gerou muito emprego e gerou um nível de felicidade muito elevado. É inegável. Não vale a pena dizer que o capitalismo isto ou o capitalismo aquilo. O capitalismo trouxe mais felicidade ao ser humano do que algum outro modelo de regime anterior. Mas tem os seus limites. E os limites estão à vista. E, portanto, há que criar outro modelo. Outro modelo só pode ser criado em cima daquilo que, eu não sou psicólogo, mas os psicólogos chamam locus de felicidade. O que é que faz uma pessoa sentir-se feliz? É o ter ou é o ser? E é esta questão que tem que ser definitivamente encarada, porque senão as pessoas vão continuar a fazer uma pressão muito grande sobre as empresas para que forneçam coisas e as empresas vão fornecer. A menos que uma combinação de legislação internacional, pressões internacionais, pressões públicas, pressões da opinião pública no geral. Porque há um esquizofrenismo, há uma esquizofrenia entre o cidadão consumidor e o cidadão que é consciente do ponto de vista ambiental ou social. Uma pessoa tem ótimas ideias e vê-se tudo muito bom, é tudo muito bom, muito bom, do ponto de vista da cidadania global, da cidadania ambiental, etc. Mas quando chega ao supermercado, se lhe custa mais 5 euros comprar uma coisa que já tem que pensar, porque ela tem um ordenado limitado, e nesse ordenado limitado, quanto menos gastar, quanto mais poupar, melhor. Portanto, isto é muito difícil de levar à transformação, mas nós temos que ter uma ideia muito clara de para onde é que queremos ir. Nós queremos ir para uma sociedade onde o locus da felicidade não esteja no ter, mas sim no ser. E onde o consumir seja mais de experiências do que de produtos. Exemplo concreto. Parem de vender casas às pessoas. Se os bancos querem um negócio das casas, comprem-nas e aluguem-nas. Mas não as vendam. Porque vender casas é uma maneira de escravizar pessoas, de fazer uma sociedade imóvel, onde cada vez que a gente pensa em mudar de sítio, lá tem o problema da casa atrás. E depois, ao fim de pagar 20 anos, se não paga os últimos 2 anos, o banco fica-nos com a casa, com a dívida e com tudo, e ainda ficamos mal para o futuro. Portanto, este modelo está errado. E bancos, grandes superfícies, produtores em geral, têm de rever. Por exemplo, a construção civil. Já viu? Nós construímos casas como se estivéssemos na Idade Média. Ou seja, para demolir aquilo é uma complicação horrorosa. E depois ninguém sabe o que é que há de fazer aos detritos. Há outras maneiras de fazer casas. Usando materiais que se podem compor e depois desassemblar. E a indústria diz-me, senhor engenheiro, mas isso é horroroso porque a gente tem toda a indústria orientada para fazer cimento, tijolos e outras coisas que tem. Eu digo, muito bem, nós vamos ter uns anos de transição. Vamos ter. Nós conseguimos ter uns anos de transição. Mas não podemos continuar indefinidamente. Portanto, se querem estar no negócio do futuro, porque ele um dia vai vir aí com toda a força, comecem já a pensar nessa matéria. E estão a pensar. Por exemplo, até a indústria dos revestimentos e pavimentos já está a pensar em termos de desassemblagem e não de demolição. Ou seja, a mudança está a acontecer e eu tenho uma fé enorme, uma enorme esperança no futuro. Isso não tenho dúvida nenhuma. Mas está a acontecer mais ao nível das empresas do que das superestruturas dos Estados. Curiosamente. Muito obrigada, Mário. Enfim, nós teríamos aqui muito mais hipóteses de conversas, mas o objetivo, eu dizia isso no início, nós estamos aqui a falar daquilo que para o INA também é este início deste percurso de capacitação e sustentabilidade. Teríamos certamente ocasiões para voltar a pedir a colaboração da Graça, a colaboração do Mário e a colaboração de outros que possam connosco pensar estas matérias e, portanto, eu diria que este webinar é de facto um teaser para aquilo que fundamentalmente, e agora na perspectiva do INA, é esta oportunidade de pensar, por um lado, aquilo que é o tal percurso integrado de capacitação de sustentabilidade da administração pública, e o Mário ainda agora terminava dizendo que provavelmente estamos mais adiantados do ponto de vista daquilo que é o tecido empresarial do que aquilo que é o domínio público. Então, esta ideia, esta vontade do INA de contribuir também nesta matéria.
Já agora, e porque se falou aqui muito de futuro, deixar também aqui a nota que o INA tem neste momento um projeto muito associado também à ideia legislativa que se chama Futurina, que tem que ver precisamente com esta ideia de antecipação, de ameaças, de oportunidades, de fraquezas e forças que nós podemos encontrar e, portanto, fundamentalmente pegando nesta ideia da oportunidade, é esta uma oportunidade para que o Estado, que hoje se expande no tempo, que se pensa aqui nesta ideia de solidariedade intergeracional também, que tem muito que ver com a ideia de sustentabilidade, nesta ideia multifacetada ambiental, económica, social, e é uma oportunidade para que a administração pública perceba que necessita de facto de introduzir novos instrumentos, precisa eventualmente mesmo de superar a distância entre o privado e o público, isto para responder também aqui ao Mário, precisa de pensar em termos concertados. É uma administração pública que precisa de perceber que necessariamente tem que estar atenta àquilo que é a evolução dos conhecimentos técnico-científicos no âmbito de todas as ciências, da biologia, da ecologia, da química, da física, da economia, ou seja, este reforço da componente técnica, e só nesse sentido é que a administração pública de facto pode ser também motor e limite destas políticas públicas, pode ser fator de promoção da inovação social, e no que diz respeito ao INA é apenas também neste sentido que a administração pública pode determinar de forma clara uma necessidade de formação na administração pública com observância destas preocupações. Da minha parte posso dizer que o INA está comprometido com esta que é a nossa casa comum, esta casa comum que é o horizonte destes nossos percursos e que, independentemente da consideração do Estado e da administração, é também o horizonte daquilo que é a nossa cidadania consciente. E eu comecei no início por dizer que havia alguma literatura que apontava no sentido de dizer que a sustentabilidade é o novo nome da dignidade, como já se adiantaram outros. O Mário dizia há pouco que nós temos que ter uma ideia clara para onde nos devemos dirigir, enfim, e a minha intervenção final seria que, para além da ideia clara para onde nos devemos dirigir, temos que nos dirigir juntos, e temos que nos dirigir juntos aproveitando esta sinergia entre público e privado, falando também daquilo que o Mário dizia no início, não é? De não deixar ninguém para trás. Se nós conseguíssemos reconduzir todos os ODS de facto a um único primacial, seria essa a ideia de não deixar ninguém para trás. Como digo, vamos assumir este webinar como um teaser de uma discussão que vamos necessariamente continuar a ter. Agradeço-vos muito esta presença hoje aqui, esta presença online, mas que é uma presença verdadeira nesta iniciativa. Agradeço também a todos aqueles que nos seguiram, e foram muitos que nos seguiram e que nos acompanharam. Serão ainda de certo muito mais aqueles que nos acompanharão depois com a retransmissão e com a visualização deste webinar. Muito obrigada, e Manuela, passo a palavra para o fecho, por favor. Obrigado. Obrigada. Muito obrigada. Muito obrigada às centenas de pessoas que assistiram a este webinar. Foram mais de 900 participantes em sala e no YouTube. Agradecemos também aos nossos distintos convidados pela partilha e contributo para este debate tão interessante. Vamos agora partilhar no ecrã um inquérito de avaliação do interesse desta conferência. O programa de formação do INA para 2023 inclui cursos de curta e longa duração destinados aos trabalhadores da administração pública. Conheça a nossa oferta formativa em ina.pt. Se pretende aprofundar os seus conhecimentos sobre as matérias abordadas no webinar de hoje, aconselhamos a inscrição no curso Conceitos e Princípios do Desenvolvimento Sustentável ou na formação Agenda 2030, da Estratégia à Ação, integrar os ODS com os instrumentos de gestão. Poderá encontrar os links para efetuar a sua inscrição na janela do chat. Pode consultar e acompanhar todas as novidades e iniciativas do INA nas nossas redes sociais, Facebook, LinkedIn, Twitter e Instagram. Mais uma vez, muito obrigada a todos e a todas que nos acompanharam ao longo deste debate. Muito boa tarde.